Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você está preparado para receber a mensagem dessa noite? Realmente? Está preparado? Vamos então à mensagem da Bíblia. Esta noite te pedirão a tua alma. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, nos versos do 13 ao 21. Lucas 12, do 13 ao 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença para ouvirmos de ti, Senhor, a tua palavra, a tua mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre mim a tua unção, de forma que eu fale as palavras do teu coração e não as do meu, Senhor. Paizinho, desperta em cada um de nós, Senhor, a consciência da transitoriedade da vida, de como nós somos tão passageiros neste mundo, para que tenhamos, Pai, a consciência de que toda a arrogância, de que todo o orgulho, toda a vaidade, tudo isso, Senhor, se acaba na sepultura. Mostra-nos, Senhor, na tua palavra, como poderemos apresentar-nos diante de ti, Senhor, com as nossas mãos limpas, com o nosso coração, com a nossa alma limpa. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu estou até hoje impactado com o que aconteceu sábado que passou, lá no nosso programa de rádio, Momentos com Jesus, na Rádio Panati. Eu cheguei na rádio com o propósito de fazer muitas perguntas do Pão de Bíblia. Eu queria me alegrar com os ouvintes, eu queria sorrir e aprender mais da palavra. Eu pensei que eu ia ter uma tarde muito alegre, mas abri o programa e adentrou o estúdio o irmão Josenildo. Ele é da Terceira Igreja Batista, da nossa congregação da Rua do Prado. Ele participa muito do programa, liga
para o Bom de Bíblia, e eu sabia que ele havia perdido o pai dele 2 dias antes. No dia anterior, ao sábado, na sexta-feira, foi o enterro do pai. E quando aquele homem entrou no estúdio, Deus falou no meu coração: bota ele no ar, é para minha glória. E eu não sabia nem o que é que ele tinha ido fazer lá, afinal de contas o homem tinha perdido o pai, e foi lá na rádio. E eu disse: irmão, Deus está me mandando para você entrar, e você vai entrar no ar. E ele ficou: mas irmão, é para a glória de Deus. Deus se responsabiliza. Os meus planos de sorrir, de fazer muitas perguntas, Deus mudou tudo. Ele tinha pregado a vida inteira para o pai dele, e que o pai não queria aceitar Jesus, era uma pessoa até arrogante, daqueles homens duros mesmo de coração. Mas quando ele tinha atendido o chamado da mãe, às 5 horas da manhã, correu em casa, o seu pai estava tendo um infarto. E ele pôde conversar rapidamente, colocou o pai no carro, no táxi, levou para o hospital, mas o pai morreu a caminho do hospital, morreu nos seus braços. E ele, angustiado com aquela situação, porque ele sabia que o pai tinha sido um idólatra a vida inteira, e ele tinha pregado muito para o pai. E depois, conversando com a mãe, só ele é evangélico lá, a mãe lhe relatou que não havia compreendido o que tinha acontecido com o pai, porque momentos antes de ele falecer, ele teria pego a Bíblia como que desesperado, e como que queria enfiar a Bíblia na cabeça, e dizia: Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados, Senhor, me perdoa, andando desesperado. Ela foi acudir a ele, e ele disse: olha, Deus está me chamando, eu estou sentindo que Deus está me chamando, então por isso eu estou pedindo perdão. Foi aí que ele caiu, então, e dali o resto eu já contei. Chamaram o filho, ele levou para o hospital, ele morreu a caminho do hospital. Eu chorava feito criança lá, sentia a presença real do Espírito Santo ali naquele estúdio, e me abalou muito. A morte é uma coisa difícil da gente trabalhar. A gente vive iludido, irmãos, como que a morte só acontece com os outros. Não é verdade? A gente vive como se não fosse acontecer com a gente. Eu não sei quanto a você, mas eu vivo assim, me esqueço. E a única certeza que nós temos na vida é a morte. Aí vai dizer: irmão Edson, vem trazer uma mensagem dessa. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Se Ele está falando, e você veio aqui hoje, Ele tem uma mensagem para o teu coração, porque essa vida é passageira mesmo. E eu fico pensando: será que muitos vão ter a oportunidade que o pai do irmão Josenildo teve, de se arrepender no último momento, a exemplo daquele ladrão, o Dimas, na cruz, que se arrependeu no último momento e conseguiu a salvação? Eu creio que o pai do irmão Josenildo está no céu com o Senhor. Ele teve uma vida inteira para se arrepender, se arrependeu no último momento. Mas quantos de nós levamos uma vida de religiosidade, levamos uma vida de aparência, e a gente não se preocupa realmente com esses valores? Nós nos preocupamos com outros valores, mas com os valores espirituais a gente não dá bola, fica achando: não, a morte é uma coisa que é para o futuro. Há poucos dias eu fui no enterro de um jovem aqui. O jovem também morre. E a gente tem que se preocupar realmente com a nossa situação diante do Senhor. E é esta preocupação que Deus vem nos despertar nessa noite. Ele sabe todas as coisas. Vamos receber a palavra do Senhor, vamos refletir nela, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não quero ser tenebroso, não é essa a intenção. Amém, igreja? Não é essa a intenção de causar medo em você, deixar você sair daqui nervoso: será que eu vou morrer essa noite? Não é isso.
Vamos à palavra do Senhor então. Uma das grandes verdades deste texto bíblico que nós lemos é esta: a avareza é uma das maiores loucuras humanas. A avareza. E eu fiquei pensando, o que é avareza? E fui procurar no dicionário, no Aurélio. Avareza diz no dicionário que é um excessivo e sórdido apego ao dinheiro. Ele diz também que é esganação, esganado, falta de generosidade e mesquinhez. Você sabe o que é que foi dito ao nosso personagem desta parábola? O personagem principal foi dito: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele estava preocupado em acumular riquezas e guardar sua fortuna, mas pelo menos para ele foi alertado, para ele foi dito: olha, você está acumulando riqueza, está preocupado com essas coisas, mas você é um louco, porque olha, esta noite você não vai passar. E para quem é que você está acumulando essas riquezas? Você está preocupado com essas coisas? Por quê? Se você vai ser chamado esta noite. Foi isso que foi dito para ele. E por que é, irmãos, que Jesus chamou esse homem dessa história de louco? Chamou de louco. Me impressiona, louco. Por que louco? Por que é que Jesus chamou ele de louco? Porque todo avarento age como um louco, feito um louco, porque ele acredita nas seguintes besteiras. Primeiro, ele acredita que a vida de um homem consiste na abundância dos bens que ele possui. Quantas pessoas a gente conhece que são desse jeito, que acredita isso, que a vida é isso. Tem muitos cartões de crédito, tem o dinheiro no banco, tem o dinheiro em casa. No verso 15, o que é que nós lemos? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Para aqueles que pensam que a vida consiste naquilo, olha o que a palavra do Senhor diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Queridos, muitas pessoas pensam que o homem vale o que tem. Na verdade, tem muita gente que pensa isso: o homem vale o que tem. Por isso, eles tratam o rico de um modo bem diferente daquele que tratam o pobre. Eu trabalhei no Banco do Brasil e nós lutávamos com esse preconceito com o pessoal que atendia. Enquanto gerente, eu lutei muito para acabar com isso nas agências em que eu passava. Vou explicar para você. Está lá a fila para ser atendida. Na mesa lá, o atendente está lá. Aí está lá o coitadinho de chinela havaiana, a calça rasgada, suja. E o funcionário às vezes olha para a pessoa. Mas aí entra um sujeito de terno e gravata, ele todo engravatado, com uma pastinha daquelas de executivo na mão. O funcionário é capaz de parar e ir lá atender, porque ele imagina que aquele sujeito ali deve ser o doutor, deve ser o empresário, então ele merece mais do que o outro coitadinho. E de repente é um tremendo de um salafrário. Conheci muito assim. Eu era gerente em Bananeiras e chegava um sujeito lá no Banco do Brasil. Cada dia ele vinha sandália havaiana, os calcanhar rachados, as unhas tudo suja, ele com a barba por fazer, com um saco de aninhagem na mão. Eu não sei o que ele levava naquele saco, mas era o tempo todo. E ele entrava cheirando mal, e ele vinha na minha mesa e dizia: gerente, quanto é que está a taxa do overnight hoje, no tempo do overnight? Aí eu
pacientemente pegava o relatório e dizia: hoje a taxa está pagando tanto, muito obrigado. Iria embora, saía. E os caras gozavam com a minha cara porque é que eu atendia aquele homem, por que eu não despachava ele? Eu atendo todo mundo igual. Aí deu um problema sério lá na Caixa Federal, e entrou em greve, uma coisa assim, e quando eu vejo, aquele homem chegou e veio falar comigo: gerente, quanto é que está a taxa hoje? Eu digo: está tanto. Ele disse: mas para uma quantia maior, melhora essa taxa? Eu digo: melhora. Quanto é que está pagando? Eu digo: está tanto. Ele disse: então eu vou trazer. Ele foi na Caixa Federal e voltou com uma bolsa cheia de dinheiro. Ele perguntava para mim qual era a taxa, porque ele era agiota, ele emprestava, ele queria se basear qual é a taxa que o banco estava cobrando, para ele poder cobrar das pessoas que ele emprestava. Era interessante. E se eu tivesse maltratado aquele homem, eu tinha perdido um grande depositante que tirou o dinheiro lá do concorrente e trouxe para cá. Fecha parênteses. Então, eu estava falando que muitos pensam que o homem vale o que tem, por isso tratam o rico de um modo bem diferente daquele que tratam o pobre. O homem vale o que tem. Isso é um grande engano. Você já se deu por conta de quantas pessoas de inestimável valor eram pobres, inclusive o nosso Senhor Jesus? Jesus era pobre, ele não tinha nem onde recostar a sua cabeça. Ele precisava viver da ajuda até das mulheres. E que inestimável valor tinha o Senhor Jesus. Irmãos, o valor de um homem, ele é intrínseco ao ser, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, tanto faz que ele seja rico ou seja pobre, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus, nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Em Atos capítulo 10, verso 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Fazer distinção entre as pessoas. Nós é quem fazemos, porque nós olhamos a aparência, nós olhamos o interior, mas Deus olha o nosso coração. Aleluia. Se você está dedicando a sua vida para ajuntar bens, é porque você crê que a vida de um homem consiste na abundância dos bens que este possui. E como nós já vimos, louco, isso é uma besteira. Esta noite te pedirão a tua alma. E se você acredita nessa besteira, o que vai ser de você? Não é? Jogue fora essa ideia, irmão. Isso é loucura. Deus te ama pelo que você é e não pelo que você tem. Seja você pobre, seja você rico, seja você feio, seja bonito, seja comum ou talentoso, creia, Deus te ama de forma ilimitada. Todo avarento age feito louco, porque ele acredita em mais uma besteira. Ele acredita que sua segurança está nos muitos bens que possui. Então ele acha: se eu tenho muitos bens, eu estou seguro. Teve uma época da minha vida que eu pensei isso. Eu estava com bom dinheiro na poupança, em aplicações, e disse: pronto, agora eu estou tranquilo. Como eu me enganei. Os versos 16 e 19 do nosso texto de hoje diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
E no 19 ele diz: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ou seja, aproveita a vida, você está tranquilo, você está seguro, não é? É aqui o verso 19. Ele acredita que sua segurança está nos muitos bens que possui. E eu pergunto: e não é? Segurança não está nos bens? Se eu tiver muitos bens, eu estou com a minha vida tranquila, segura, não estou? Estou ou não estou? Hein, Francisco? Concorda? Estou seguro, não estou? Será, Francisco? Não é? Não é não, gente. A nossa segurança não vem do dinheiro. A nossa segurança vem do Senhor. Adianta eu ficar colocando a minha segurança, a minha confiança nos bens que eu possuo? Não. No Salmo 121, versos 1 e 2, diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do dinheiro que eu tenho na poupança? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Só é nosso aquilo que nós podemos levar para a sepultura? Não, aquilo que nós podemos levar para a eternidade, como o amor, por exemplo. O resto nos é confiado por um tempo só. Para quê os bens materiais? Nos é dado por esse tempo que nós estamos aqui, mas para nos abençoar, para nos dar condições também de abençoar aqueles que padecem necessidades. Eu quero que Deus me abençoe, porque quanto mais que Ele me abençoar, mais eu vou poder abençoar outras pessoas, quem sabe gerar empregos, ajudar aqueles que estão precisando. Não adianta eu ficar entesourando bens. Olha, eu conheço uma pessoa, talvez até você conheça essa pessoa. Ele tem tantos bens, tantas casas, ele tem tantas construções, tanto do dinheiro, ele é um agiota, empresta tanto dinheiro a juro, ele construiu prédios e prédios, casas e casas de aluguel. E um dia ele foi me pedir se nós tínhamos lá camisetas promocionais que viesse de propaganda, porque ele não podia comprar uma camisa. Então ele queria assim, para andar nos fins de semana, essas camisetas de brinde, que se dá de brinde. E pediu também se nós teríamos chaveiros para dar de brinde, porque ele tinha muitas casas para alugar e ele precisava chaveiro para botar as chaves das casas que estavam por alugar, para identificar qual era o endereço daquela casa. E ele não podia comprar os chaveiros que ele tinha ido ver. Cada chaveiro custava R$2, né, que ele disse. Ele não podia, então queria que a gente cedesse, se tivesse chaveiros. Ele não podia comprar chaveiro para botar a chave das casas que ele tinha para alugar. Irmãos, esse homem, infelizmente, a situação de saúde dele não é nada boa. Ele está com câncer, ele não consegue parar de trabalhar para ir se tratar. Ele já deveria ter entrado numa fila de transplante e não entra nessa fila, acreditando que pode contornar, mas não contorna e está cada vez se afundando mais e não para de trabalhar. E eu fico pensando, adianta de quê? Esse homem trabalha até de madrugada, vira trabalhando noite e dia para acumular mais e mais dinheiro. Mas você vê ele contar dinheiro, aquela ganância, aquele desespero. Por quê? Está com câncer. Meu Deus, esse homem vai morrer já já. E não está sabendo nem, ele não viaja, não vai a lugar nenhum, não faz um passeio, não vai no restaurante. Ele não aproveita a vida. Adianta de que aquilo? Como nós somos passageiros neste mundo. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe.
a fim de dar àquele que agrada a Deus. Esse homem que eu conheço, daqui a pouco, quando ele vier a faltar, outras pessoas entrarão na posse desses bens. No Salmo 103, os versos 15 e 16, quanto ao homem, olha só como nós somos passageiros. Os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Salmo 39, verso 5: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Isso aqui não é nada, pura vaidade. Meu pai e minha mãe já morreram, acho que não resta mais nada lá na sepultura deles. E por que tanta vaidade, tanto orgulho? Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidade, tudo é vaidade. E é mesmo, irmão, se acaba na sepultura, irmão. Se acaba ali. Em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o teu coração? Está nas coisas passageiras desse mundo ou está nas coisas espirituais? Vamos então para Mateus 6, versos 32 e 33. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que nós precisamos, mas Ele recomenda aqui: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar o caminho do céu, meus irmãos. Vamos buscar o caminho de Deus. Juntar tesouros aqui. Vocês vão estar entendendo por que é que eu me revolto com a teologia da prosperidade? Quanto ela está levando as pessoas para outro caminho, quanto está desviando as pessoas da palavra de Deus. Com esse estudo de hoje à noite fica muito claro, só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer. Os avarentos ficarão do lado de fora do céu. 1 aos Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Não é eu que estou dizendo, eu estou mostrando na palavra. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meu irmão, você que ainda não conseguiu entender direito essas coisas, diga para Jesus que você não quer ser desse jeito, que você quer abrir a sua mão e o seu coração. Todo avarento age feito louco, porque acredita em mais uma besteira. Ele acredita que é mais importante se preparar para viver, medite nessa frase, do que se preparar para morrer. A gente tem que se preparar para morrer também, irmão. A gente tem que se lembrar que um dia nós vamos ouvir: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E quando chegar esse momento, como é que a gente vai estar para se apresentar diante do Criador? Por isso nós estamos aqui, para aprender da palavra de Deus, como se preparar para esse dia que fatalmente nós vamos encontrar o Senhor. No verso 20 diz: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não há nada de errado
e nos prepararmos para ter uma velhice tranquila. Não é errado você fazer uma poupancinha, se preparar, mas não com aquela ganância, previsão. Porém, estar preparado para morrer é mais importante do que estar preparado para viver, pois a vida é breve e a morte é certa. Você concorda com essa afirmativa? Concorda. Tem que estar preparado para morrer, porque a morte é certa e a vida é passageira. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Mateus 16, 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Na hora não tem como negociar com Deus. Eu tenho aqui essas casas, esses apartamentos, esses terrenos, dinheiro na poupança, dólar, ouro. Não adianta nada, irmão. Nós vimos nesta noite que o avarento, ele acredita que a vida de um homem consiste na abundância dos bens que ele possui. Segundo, ele acredita que a sua segurança está nos muitos bens que possui. E terceiro, ele acredita que é mais importante se preparar para viver do que se preparar para morrer. Você já viu passar algum enterro e atrás do cortejo um caminhão levando os bens do falecido? Nunca. Porque ele não leva nenhum bem para a sepultura. É uma completa loucura ser avarento, pois o avarento tem conceitos e atitudes completamente errados, que o levam a ser egoísta, sem amor, sem compaixão, vivendo distante de Deus, nesta vida e na eternidade também, feito um louco. Por isso, queridos, que ser avarento é uma completa loucura. E eu lhe pergunto, e você está preparado para morrer? Tenebrosa essa pregação, né? Mas é uma realidade, irmãos. Você está preparado para morrer? 2 Pedro capítulo 3, verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E se hoje te disserem, louco, esta noite te pedirão a tua alma, como é que você vai agir, hein? Se for essa noite, eleve agora então o seu pensamento a Cristo, arrependa-se logo dos seus pecados e peça perdão. Esteja pronto tanto para viver quanto para morrer. E se Jesus viesse hoje, você diria, ora vem Senhor Jesus? Você diria isso, igreja? Ou você diria, Jesus, espera mais um pouquinho, ainda não estou pronto não vai dar. Irmão, abandone agora mesmo esses falsos conceitos que te levam a ser um avarento. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Aceite a sua vida com Deus e com os seus semelhantes, antes que seja tarde e ouças, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que Deus abençoe a igreja. Programa Momentos com Jesus. Todos os caminhos se abriram, toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada, ninguém quer ouvir. Já se aproxima a meia-noite,
caminhos se abriram, toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada, ninguém quer ouvir. Já se aproxima a meia-noite, dorme a multidão dos distraídos, gritam o seu nome pelas ruas, ninguém quer ouvir. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perder. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perder. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. Programa Momentos com Jesus.